que experimentou Isaías, capítulo 6. Quem achou? Leia para mim, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, vi Jeová sentado sobre um alto e elevado trono, e as orlas do seu vestido enchiam o templo. Nós já falamos sobre isso, eu creio, né? Já faz um tempo. Por que me levou a pensar nesse texto? Foi justamente esse momento entre a fé e a razão, esse momento entre os porquês e os paraquês da vida, esse momento entre as circunstâncias e o momento que nós estamos vivendo. Por que eu me lembrei desse texto? Porque era a realidade desse profeta. Nós falamos sobre isso, deixa apenas eu refrescar a sua mente quem era Uzias, né? No ano que morreu o rei Uzias. Realmente era um homem que caracterizava a razão, caracterizava respostas objetivas, respostas conscientes a perguntas. Era um homem que produzia na vida de Isaías aquela história do ser racional, aquela história do ser um homem moderado, aquela história de não tomar decisões equivocadas, ter o pé no chão. Eu não estou dizendo que isso deve ser banido de nós, não estou dizendo que isso deve ser substituído pela loucura da fé, porque verdadeiramente a fé às vezes ela é loucura, né? Nós vemos isso pela Bíblia Sagrada. Fé é mais ou menos um salto no escuro. Quando eu vivi isso na minha experiência de vir para os Estados Unidos, e a experiência de tantos outros. A fé é quase que poderíamos expressar como esse significado. A fé é um salto no escuro. E eu penso que, conectando a esse texto, em tudo aquilo que nós cantamos esta noite, em tudo aquilo que nós vimos, Isaías estava vivendo isso. Isaías era, profeta, ele havia nascido no ministério, recebeu o ministério, tinha experiências culturais, tinha experiências na linguagem, tinha experiência no conhecimento, na lei, nos escritos, mas não havia tido uma experiência de fé com Deus. E para que isso fosse possível, Isaías teve que perder alguma coisa. E essa noite, conectando com aquilo que nós vimos, eu penso que Deus quer falar ao nosso coração essa noite que nós precisamos deixar alguma coisa de lado, deixar a nossa razão de lado. Não estou dizendo fica louco, não estou dizendo a partir de hoje nunca mais agir com a razão, não. Estou dizendo que para determinado momento, para determinada conquista, para determinada tomada de posição em algumas coisas na nossa vida, no nosso ministério, é preciso deixar de lado a razão. E o grande problema é quando nós nos enfrentamos com o louvor que nós cantamos, quando a fé e a razão estão tão próximas e você precisa tomar a decisão. E baseado nas circunstâncias, a nossa decisão será de razão. Baseado nas circunstâncias, a nossa decisão será puramente de razão, de consciência. Mas nós precisamos olhar para a questão da fé. E deixa eu dizer algo para você, que a fé é algo pessoal e intransferível, principalmente no que tange ao meu ministério, aquilo que Deus está falando e fazendo ao meu coração. Às vezes a gente quer convencer as pessoas a fazer como eu fiz. Não, eu fiz assim, deu certo. Pode não ser a realidade dela. Ela precisa experimentar esse momento de fé. Mas como, pastor, eu experimento esse momento de fé? De duas formas. Uma, abrindo mão da minha razão por minha própria conta. Abrindo mão daquilo que me prende por minha própria conta. E outra, tendo a experiência que teve Isaías. Perder aquilo que me prende. Ser arrancado de mim aquilo que me impede de ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu. E o que ele relata ali não era algo extraordinário no que diz respeito a um profeta. Poderia ser algo extraordinário a um desconhecido. Poderia ser algo impossível para uma pessoa, quem sabe religioso. Mas para um profeta, não. Porque lembre-se que o ministério profético era o quê? Trazer Deus ao povo. Enquanto que o sacerdócio levava o povo a Deus. Ou seja, essa conexão de daqui para lá e de lá para cá era a junção do sacerdócio e do profeta. Ou do sacerdote e do profeta.
Então Isaías era profeta, então para ele isso não era algo anormal. Sabe o que foi anormal? Foi que até então ele não havia tido a experiência. E quem sabe a experiência dele pior não foi ver o céu e a glória de Deus, foi ter que perder o rei Uzias. Foi ter que perder a sua razão. O que ele identificava como um homem sábio, o que ele identificava como um homem com o pé no chão, o que ele identificava como um homem natural. Para que nós venhamos ver a glória de Deus, primeiro eu preciso abrir mão da naturalidade, para viver o sobrenatural de Deus. E a única forma de viver o sobrenatural de Deus é realmente abrindo mão do natural. A única forma de decidir entre a fé e a razão é não olhar para a circunstância. Porque se eu olho para a circunstância, a minha decisão vai ser o quê? De razão. Não obstante, eu sei que Paulo fala sobre prestar a Deus um culto racional. Não quer dizer isso. Fala, claro, de um culto consciente, mas nesse caso aqui eu preciso abrir mão do natural, do racional, para poder viver o extraordinário de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, ninguém viveu o extraordinário e o sobrenatural de Deus se não abriu mão do natural. O natural e o sobrenatural não andam juntos. É como a água e ele aceita. Não se mistura. Você pode chacoalhar, você pode bater, você pode fazer o que você quiser. Quando você para, existe uma separação. Não obstante, eu tenho que ser natural, porque sou homem, mas vivo espiritual. Nós falamos sobre isso quando nós fazemos a ceia do Senhor, né? Jesus como homem, como Deus se fez homem, como sobrenatural se fez natural, como homem, como Deus se fez homem, para pegar o homem e fazê-lo Deus, como sobrenatural se fez natural, para pegar o natural e transformar em sobrenatural. Complicou, né? Deu para entender? Ou seja, Deus fez isso. Então hoje, se nós falássemos antes, né, da vinda de Jesus, seria impossível. Mas hoje é possível porque Jesus se fez, despojou-se da sua glória como Deus, se fez homem, pegou os homens para levá-lo a ser Deus, despojou-se da sua sobrenaturalidade, ou seja, do sua espiritualidade, se fez natural para agarrar o natural, pegar o natural e fazê-lo sobrenatural. Quando nós cantamos essa noite, eu não sei, né, eu estava fora 3, não, 2, parece que fez 3, né? Eu estava fora esses 2 finais de semana, eu não sei o que passou aqui nesses últimos dias, eu não sei o que vocês pregaram, não sei o que vocês cantaram, não sei qual é o seu desejo, o seu foco, mas eu quero dizer para você essa noite que se você não optar por viver o sobrenatural de Deus, abrindo mão do racional, quem sabe Deus vai fazer com que isso aconteça tirando de você Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e eles clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e sobre a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando Isaías consegue se transportar para o espiritual, aí então ele consegue enxergar a sua naturalidade. E quando ele enxerga a sua naturalidade, a única coisa que ele diz é: ai de mim, me ferrei, estou morto. Por quê? Porque verdadeiramente, e agora? Como que eu vou conseguir viver por fé se eu estou focado no natural? Como que eu vou conseguir tomar decisão de fé do sobrenatural se eu estou focado nas circunstâncias? Ou seja, as circunstâncias para Isaías não o permitia ser religioso, o permitia ter um ministério profético, o permitia estar no templo, não permitia viver o sobrenatural de Deus. Amados, foi falado isso inclusive lá nessa reunião. Nós passamos na igreja tanto tempo, a gente vem aos cultos, a gente conhece, a gente sabe da Bíblia, a gente sabe do Senhor, sabe do céu, sabe do inferno, a gente sabe disso. Mas a gente vive ainda no natural. Tem tantas coisas que nós temos que nós somos igual o filho pródigo. Não comemos nem um cabritinho.
Aí daqui a pouco vem alguém de fora, chega aqui e começa a comer o bezerro e com tudo, né? E a gente fica com ciúme, a gente fica preocupado, mas o cara chegou ontem aí, já está. Mas sabe o que é? Que nós não estamos aproveitando, nós ainda estamos no natural. E Deus está dizendo, avança um pouco mais para o sobrenatural. Tira da tua vida o Uzias que está impedindo você de ver a glória de Deus. Irmãos, é a nossa realidade ou não é? As igrejas estão cheias. As pessoas vêm, as pessoas vão. 5 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. E eu ainda vivo no natural. Por quê? Porque o mundo que me acompanha é natural. Eu ainda vivo sobre as circunstâncias. Circunstância de um governo corrupto gera homens e mulheres corruptos. Circunstância de um governo mentiroso gera homens e mulheres mentirosos. Circunstância de um governo problemático gera um povo problemático. E isso vai entrando no nosso coração como igreja. E a gente consegue visualizar as circunstâncias e dizer, eu tenho que me adequar a essa realidade, porque eu não posso viver no sobrenatural. Mas a palavra de Deus diz que quando morreu o rei Uzias, ele viu a glória de Deus. Não deixamos que o pródigo venha dar na nossa cara, no bom sentido, e dizer, hello, tu estás em casa sem comer nada. E o problema não é o pai que nunca deu, o problema não é o bezerro que faltou, o problema é você, que viveu na igreja todo esse tempo, no natural, nas circunstâncias, no beabá, na religiosidade. Nós queremos esse ano, Deus pegou ali, no diz o hispano, pegou duro, e nós queremos fazer algo, nós vamos trabalhar, eu já falei para vocês no início, nós vamos trazer alguns planos, alguns projetos, e realmente é um ano de compromisso. Eu quero que você viva o sobrenatural. Eu quero que você tenha pessoas que você vai trazer, vai transformar, através da tua vida, saindo do natural para o sobrenatural, porque lembra-se que o único que convence é o Espírito Santo. Salvar alguém é coisa do sobrenatural. Agora, se você permanecer no natural, quem sabe você pode até trazer alguém para perto de você. Mas esse alguém vai ser como você. Quem sabe, natural. Mas se você entrar no sobrenatural, essa pessoa vai mudar. Por quê? Porque você vai ver a glória de Deus. Vamos ficar de pé, nós temos a ceia. Mas minha cabeça trabalhou enquanto nós cantamos, enquanto nós orávamos. E veio esse texto para concluir. Eu penso que algo que Deus tem para nós esta noite, tinha para nós esta noite, através dos hinos que nós cantamos. Como é difícil, como é duro nós tomarmos a decisão. O grande problema, irmãos, é que nós não temos opções. Nós precisamos tomar a decisão. E essa decisão, ela é levada de duas formas. Ou eu tomo a decisão, ou eu tomo a decisão. Se eu não tomo a decisão por mim, quem sabe o rei Uzias vai ser tirado de mim. Então, não deixe que isso aconteça. Vamos avançar. Vamos acordar. Vamos levantar a nossa cabeça. Vamos nos envolver com a obra de Deus. Vamos buscar a misericórdia de Deus. Com certeza, Deus quer que eu viva o sobrenatural. Deus quer que, quando Ele desceu para se fazer homem, né, que é aquilo que a gente sempre fala, a intenção dele não era vir, se fazer homem, voltar e não acontecer nada. Ele veio e se fez homem para que esse resultado, essa troca, gerasse filhos espirituais. E Jesus mesmo disse, Pai, eu quero que eles sejam um como nós somos um. O que ele estava querendo dizer? Eu quero que eles sejam espirituais como nós somos espirituais. Eu quero que eles vivam por fé como nós vivemos por fé. Eu quero que eles estejam comigo como tu estás comigo. Eu quero que eles sejam um como nós somos um. Então é isso que motivou Jesus a fazer o que ele fez. E é isso que precisa motivar eu e você. Sairmos do sobrenatural. Irmãos, o Brasil está passando por uma fase muito difícil. Realmente quem está lá, quem embora, o povo é para a Itália, é para Portugal, é para os Estados Unidos. Tem gente vindo, tem gente querendo vir para ficar. Ou seja, realmente está numa situação difícil. A igreja vive um tempo de, infelizmente, de adaptação, de perseguição também. E, claro, a gente sabe que não vai melhorar as coisas.
Agora, se eu e você estivermos vivendo no sobrenatural de Deus, se eu e você soubermos decidir entre fé e razão, sem olhar para as circunstâncias, mas olhar para a vontade de Deus, nós venceremos. Que é maior do que está conosco. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, eu quero louvar a Ti esta noite pela Tua palavra. Eu sei que o Senhor nos exorta esta noite. Nós não somos como os demais. Pai, nós queremos decidir, Deus, pela fé, pela razão. Não deixe olharmos para as circunstâncias como Isaías, que tinha no rei Uzias a realidade da razão, do conhecimento, da religiosidade, do pé no chão, de tomar decisões precavidas, quem sabe até atrasar o teu propósito, mas esta noite o Senhor ministrou ao nosso coração que é preciso tomar a decisão de fé, é preciso viver o sobrenatural, é preciso sairmos dessa vida, Senhor, de crente, de estarmos simplesmente na igreja, vai e volta, e não temos nada, não vivemos nada, não temos nada de diferente. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para a mesmice. O Senhor não nos chamou para a religiosidade. O Senhor não nos chamou para a reza, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O Senhor nos chamou para viver hoje melhor do que ontem. Amanhã, com certeza, melhor do que hoje. E esse é a minha oração esta noite, como igreja, como família que somos. Nos permite, Deus, ver a Tua glória, sem que seja necessário morrer o Rei dos Dias. Que nós venhamos tomar a decisão de ver a glória de Deus. Que nós venhamos tomar a decisão de buscar ver a glória de Deus. Que nós tenhamos a decisão de buscar ver a vontade de Deus, porque quando Isaías tem essa experiência, ele diz: eis-me aqui. Pai, eis-me aqui, não a voz de Uzias, que não existia mais. Eis-me aqui, não a voz do pastor, que já não fazia diferença na vida do profeta, mas eis-me aqui a voz do Senhor, que fez a diferença na vida, ministério do profeta. E será a tua voz, será o ouvir a tua voz, será o decidir obedecer a tua voz, é que fará a diferença nas nossas vidas.